Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre framework PHP e a nossa experiência no Secom de desenvolvimento utilizando essas duas soluções que nós escolhemos para resolver os nossos problemas. Primeiro a gente vai se apresentar. Meu nome é Gelter, eu trabalho no Secom desde 2010. Eu fiz técnico em informática no Cotil, faço matemática aplicada aqui na Unicamp. Eu sou o Vitor, estou trabalhando no Secom desde 2014, entrei lá em julho do ano passado. Sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas aqui pela Unicamp e atualmente sou aluno, vou ingressar no mestrado em ciência da computação aqui no IC. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é dos nossos objetivos, porque é o seguinte, lá no Secom a gente tem um número pequeno de desenvolvedores. E desde quando eu entrei lá, por ter esse número pequeno de desenvolvedores, a gente tinha um problema de entregar rapidamente os sistemas. Porque, querendo ou não, com um desenvolvedor, dois, é muito difícil você ficar reescrevendo código e não dar conta disso. Esse foi um dos objetivos de usar o framework. O segundo era manter um padrão de projeto entre os sistemas desenvolvidos, porque, querendo ou não, se cada um faz de um jeito, como tem pouca gente, fica difícil manter um padrão entre as coisas que são feitas. E o terceiro item é facilitar a escalabilidade, ou seja, facilitar o crescimento do sistema. Porque, querendo ou não, o pessoal, a gente ia fazendo assim, correndo, então muitas vezes ficava difícil aumentar esse sistema. O público-alvo nosso somos nós, no caso, os caras do TI, talvez alguém não sei se lembra dessa figura aí do Jurassic Park. Então, a gente teve como público-alvo óbvio que o sistema é feito para o usuário utilizar, mas o framework ia ajudar a gente a desenvolver de forma mais rápida para o usuário. Das duas tecnologias que a gente usou, a primeira que eu pesquisei foi o CodeIgnite, que eu vou chamar de Code aqui, que é um framework bom, tá? Bem utilizado, ele faz mais ou menos desde 2005, acho que foi a criação dele. Tem uma boa documentação, ajuda bastante a gente na hora de procurar o que ele faz. Tem uma curva de aprendizado relativamente fácil, não assim, com talvez um mês você já pegue o jeito dele, e é muito fácil instalar. Os contras é que, na minha opinião, ele é para projetos de até médio porte, você não pode crescer muito com ele. Ele ameaçou ficar sem suporte um tempo, se não me engano foi de 2012, 2013, quase ficou sem suporte, porque a mantenedora dele falou, ó, toma seu filho aqui, gente, se alguém quiser cuidar, porque a gente não vai cuidar mais. Não tem uma integração fácil com o Composer, que o Vitor vai falar daqui a pouco, que seria mais o Composer. No fim, a gente percebeu que não tem uma redução tão significante assim de reescrita de código, ou seja, acabamos escrevendo mais do que a gente queria. E não tem um bom template engine, ou seja, para criar templates, que facilita muito para você não ficar refazendo telas e views, ele não é muito bom. A outra solução, o outro framework, foi o Laravel. O Laravel ele tem uma excelente integração com o Composer, porque o Laravel está presente no Composer. O que é o Composer? O Composer é um gerenciador de pacotes, apt-get do Linux, por exemplo, npm do Node.js, Bower, e você chega lá no site, no repositório, packages, e você encontra uma série de funcionalidades, de módulos prontos que estão lá. Você coloca ele no seu arquivo, no composer.json, e puxa esse módulo e passa a utilizar ele. Então o Laravel, inclusive, é um módulo presente lá. Você pode baixar ele para a sua máquina e melhorar ele e devolver para o repositório. Outro Pro do Laravel, o Artisan, que é uma ferramenta CLI, uma ferramenta cliente utilizada no terminal. Quem programa em Ruby on Rails vai reconhecer, né, chega lá no terminal, você dá um comando, ele gera um modelo, as controllers, as views e por aí vai. Muitas ferramentas inclusas, isso é bom para o desenvolvimento, porque você não precisa escrever funções que pré-processam texto, que fazem conexões com banco de dados e por aí vai. Né? Isso é meio básico, mas o Laravel tem uma série de coisas prontas. E uma excelente template engine, o que é o Blade. Acoplamento total com as funções do Laravel. Você chega no controller e fala assim, os dados que vão para a view são esses aqui. Lá na view você coloca entre chaves, na verdade,
o nome da variável e pronto, tá acoplado. Não precisa de tag PHP no meio HTML, que é aquela coisa horrível que geralmente fica lá, né? No meio do código, aquele macarrão cheio de tag PHP, for each aqui, for each lá. Não precisa fazer isso. Contras do Laravel, nem tudo são flores. Curva de aprendizado média. Ele é mais difícil de aprender, você demanda um tempo de estudo maior. Documentação pouco detalhista, a documentação oficial deles é muito pouco detalhista, você tem que sair procurando coisas no Stack Overflow, em vídeos. Isso é o lado bom da comunidade Laravel, que eu vou falar daqui a pouco. E PHP 5+. Por que isso é um contra? Porque geralmente existem sistemas legados, né, que estão aí rodando PHP 4, sim, existe. Apesar de ser antiquado pra caramba. E você tem que atualizar o seu PHP, vai quebrar o sistema, vou ter que usar o Laravel, e agora? Não sei o que eu faço. Então, é bom usar o PHP 5, é atualizado, lindo, maravilhoso, tá, legal. Tem orientação a objetos. Mas, ao mesmo tempo, e o meu sistema que está lá, antigo? Eu preciso deixar ele em produção enquanto eu faço novo, e agora? Não sei. Esse é um contra do Laravel, a gente entendeu isso como um contra. Opa. Aqui, esse aqui foi uma pesquisa que foi feita entre desenvolvedores PHP sobre o que eles utilizavam de frameworks. Esse aqui embaixo, o maiorzinho deles, Laravel, né, dá para ver bem que ele é muito utilizado pela comunidade PHP. O Zend está aqui no meio. Por que não utilizar Zend? Porque o Zend ele é um canhão para os nossos problemas. A gente tem problemas um pouco menores. Sistema de almoxarifado, um outro sistema que eu vou explicar aqui. O Zend é muito difícil de ser configurado, é muito trabalho, é muita coisa para uma coisa simples que a gente tinha. Detalhe também aqui que eu vou apontar. Temos aqui alguém que usa, um pessoal que usa frameworks que são criados pelas próprias companhias, e um pessoalzinho aqui que usa a CMS for everything. Nós usamos o CMS para tudo. Por favor, né? CMS para tudo. Não dá. E como eu repito, o Laravel sendo mais utilizado de todos os frameworks, mais reconhecido. E por que isso é bom? Porque a gente chegou nessa conclusão de que, por que vamos usar Laravel? Como ele é muito utilizado, tem muitas dúvidas que são resolvidas na internet. Tem um site chamado Laracasts, que o cara faz vídeos curtos sobre qualquer coisa. Você chega lá e fala assim, ó, eu não sei fazer uma tela de login em Laravel, socorro, me ajuda. O cara vai lá e faz um vídeo explicando de ponta a ponta como você vai fazer isso. Isso é interessante, a comunidade ajuda muito no Laravel, inclusive melhorando o próprio framework, a versão 5 já saiu, e já saiu do beta, inclusive. Ela saiu, acho que no começo desse ano. E já saiu do beta porque o pessoal foi melhorando e assim foi. E o que a gente fez com esses frameworks, né, o Code e o Laravel? A gente desenvolveu o sistema de vacinação do SECOM, que o Jota vai apresentar alguns números daqui a pouco, utilizando o Code Igniter. O que esse sistema faz? Ele registra todas as vacinas que são as vacinações que são realizadas pelo SECOM aqui na Unicamp, né, dos funcionários, dos alunos. Já foi utilizado com sucesso na campanha de gripe desse ano. Basicamente é um sistema que faz o controle do estoque das vacinas e registra quando você foi vacinado e emite relatórios e assim. E agora, utilizando o Laravel, nós estamos fazendo um novo sistema de almoxarifado SECOM, substituindo o atual que é feito em VB, por amor de Deus, VB6. Está em desenvolvimento, mas só para ver como o Laravel é melhor que o Code Igniter. No mesmo tempo, e na verdade em um tempo menor de desenvolvimento, ele ainda está em desenvolvimento, tá, mas eu estou em estágio muito avançado, com o Code eu fiz o SysVac, o SysVac foi feito num período de 6 a 7 meses. Com o Laravel, em 4 a 5 meses o sistema está quase pronto. Então, essa é a vantagem do Laravel, né? Ele tem um monte de funções prontas, gera código pronto lá, usando o Artisan. Então, isso mostra a robustez do Laravel em relação aos outros frameworks. Resultados alcançados com o uso de frameworks. Velocidade de desenvolvimento, obviamente, aumentou. A performance, isso é um ponto importante. Muita gente critica o Zend, inclusive, por causa da performance dos frameworks em sistemas que estão rodando por aí. Não tivemos problema com isso. Tudo bem que o almoxarifado não foi para o ar ainda, mas é um sistema que não vai ser utilizado massivamente, o SysVac foi, inclusive, mas até agora a performance está ok. Apesar dos pesares, em relação ao Code Igniter, claro, menos código escrito. O ponto a ser observado, claro, a curva de aprendizado que ainda existe no Code é menor, no Laravel é maior.
Os erros são mais óbvios, o framework ajuda você a não errar, né? Então, o Laravel tem uma coisa muito interessante, que quando você comete um erro, ele fala, ó, você fez isso aqui causou isso aqui, então vai lá e corrige isso aqui, porque eu faço desse jeito. Então, é fácil você encontrar o erro no desenvolvimento. Sem preocupações com coisas básicas, ficar escrevendo classe de sessão, conexão com o banco de dados, autenticação, validação. Validação é uma coisa interessantíssima no Laravel. Eu passo os dados do form para ele num singleton lá e pronto, ele valida para mim, já me retorna os erros, já exibe na tela. Princípio KEYS alcançado, claro, né, tudo simples. E provavelmente o princípio dry também vai ser alcançado. E o Laravel, chegamos à conclusão que ele é melhor que o CodeIgniter em todos os sentidos. Gelter vai falar agora sobre alguns números. Então, como o Vitor estava falando nos resultados, que a gente chegou nessa conclusão do Laravel ser mais robusto que o Code, foi após esse desenvolvimento do sistema, no caso do Sysvac, e depois do almoxarifado. Né? Com isso, na verdade, a gente viu uma facilidade em desenvolver esse sistema do Sysvac, que foi utilizado para vacinação da campanha da gripe, não confundo com a vacinação, como é que eu vou dizer, de carteirinha, né? Essa vacinação é de campanhas, que a princípio parece simples, mas tinham muitas regras de negócio por trás do sistema, porque você não pode vacinar tal pessoa, se ela tem vínculo ou não tem, então o Code facilitou bastante nisso. E a gente conseguiu atender 7 mil usuários da Unicamp, até agora, o público-alvo são os funcionários, os docentes e os alunos. Né? E o almoxarifado, na verdade, por ser um sistema só interno nosso, tem um impacto menor, mas ainda assim ele não deixa de ser complexo, porque querendo ou não tem que gerenciar o almoxarifado do próprio SECOM. Então, o nosso público-alvo vai ser os nossos funcionários, né, ali de dentro mesmo, e são mais ou menos 200 funcionários que a gente tem dentro do SECOM. Então, assim, na verdade, se você olhar os números, você vai pensar que esse sistema aqui atende muito mais, né? Mas é que esse daqui, ele, digamos que é uma coisa mais pontual, e esse aqui tem vários processos para rodar atrás dele. As nossas perspectivas futuras, como a gente acabou começando com o Code e depois viu que o Laravel ele tinha mais uma robustez maior, a nossa ideia seria passar para o Laravel, todos para o Laravel. Preferencialmente o Laravel mais novo, só que nem sempre o mais novo é o melhor. Né? Então a gente encontra mais suporte na versão 4.2, né? A 5.0 ainda mudou bastante coisa. A gente queria harmonizar tudo isso no mesmo deploy, ou seja, não ficar usando um framework aqui, outro ali, porque senão depois fica uma confusão. Aprofundar os conhecimentos em Laravel, porque como ele é muito robusto, ele tem é muito robusto, tem muitas ferramentas, então até você pegar o jeito de tudo demora. Testar a performance, porque, querendo ou não, é uma coisa importante. Se a gente vamos supor, se outras unidades da Unicamp fossem utilizar um framework, precisaria testar isso mais, porque são múltiplos acessos. E finalizar o sistema de almoxarifado, que já é uma demanda bem antiga lá do SECOM. A gente queria agradecer, principalmente, a diretoria de enfermagem, a supervisão de enfermagem, por ter ajudado a gente a resolver alguns problemas em relação ao sistema de vacina. O pessoal da supervisão do SAL e do atendimento, pelas dúvidas tiradas, porque querendo ou não essa parte de vínculos e de quem pode usar ou não é mais complicado. Os funcionários administrativos que utilizaram o Sysvac tiveram paciência para algumas coisas que aconteceram durante a campanha. E os funcionários do almoxarifado e finanças materiais para tirar as dúvidas em relação ao sistema de almoxarifado. E claro, o stackoverflow.com para ajudar a gente a resolver aquelas dúvidas pontuais todo dia que a gente digita lá no Google e sai bonitinho para a gente. A gente vai deixar essa conclusão aqui para vocês, né, que a gente tirou de uma página do Facebook, né, do Buguinho Developer, que quando você é criança, você depende dos seus pais para tudo. Mas hoje você depende de um framework para tudo. Na verdade, quando você está em cima do framework, fica muito mais fácil acabar dependendo dele. Isso pode ser um ponto fraco, mas acaba deixando as coisas mais fechadinhas. Esses aqui são os nossos contatos. Quem quiser falar com a gente, é só ligar no nosso ramal, mandar um e-mail. Tá? Sou o Gelton, o Wida, a gente se apresentou. Obrigado. Agradeço em nome da CETIC a participação de vocês.